Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, falaremos sobre capital intelectual, um dos ativos, se não o ativo mais importante no dia a dia das empresas. Para falar deste tema, está conosco Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group. Ricardo, obrigado, um prazer tê-lo aqui no Giro Business para falar de um tema tão relevante que cada vez mais vem sendo percebido pelas empresas. E você, como presidente da Manpower Group, presente em 80 países e líder na gestão e no recrutamento de pessoas. Ô Sérgio, obrigado por o convite, porque quando se fala de talentos, de escassez de talento, de capital humano, Manpower Group tem essa presença em países, tem essa experiência. Para mim é um prazer compartilhar a nossa presença aqui, o nosso conhecimento, em um dos desafios hoje do futuro mais importante como fator competitivo da empresa, o capital humano. Ricardo, é bastante curioso poder falar sobre o surgimento da CLT no Brasil e, em paralelo, dos departamentos de recursos humanos. Tudo começou na Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, onde se fez necessária a demanda de operários. Operários que, na época, eram vistos apenas como extensão das máquinas, sem nenhum direito. Quero chamar uma reportagem que fala a respeito, para que a gente possa discutir principalmente sobre a CLT, que esse ano completa 70 anos. Com o surgimento das grandes fábricas na Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, houve uma grande demanda por mão de obra operária. Naquela época, o operário era visto como uma extensão das máquinas, sem direitos. Foi então que surgiu a classe que fazia o meio de campo, entre os industriais e os operários. A relação evoluiu para o que se conhece hoje como recursos humanos. No Brasil, o período de 1500 a 1888 é considerado a pré-história do direito do trabalho. Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, o que pode ser considerada a lei trabalhista mais importante do país. Depois da proclamação da República, os trabalhadores continuaram conquistando direitos importantes. Mas foi com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que as empresas foram obrigadas a adaptar seus RHs para cumprir as novas regras. A CLT, que completou 70 anos, garantiu vários benefícios aos trabalhadores. Entre eles o direito a férias, 13º, FGTS e piso salarial. Ao longo dos anos, as empresas passaram a oferecer até benefícios aos funcionários. E cada vez mais atentam-se à valorização de talentos. Ricardo, é certo dizer que a CLT, de fato, atendeu e vem atendendo os funcionários das grandes empresas, dando a eles os seus direitos. Agora, por outro lado, a consolidação das leis trabalhistas completou os 70 anos. Na visão das empresas de recursos humanos e dos empresários e executivos do Brasil, a CLT está de fato defasada? A lei da CLT, é claro que é uma conquista, como foi falado. É uma conquista dos trabalhadores, é uma evolução da empresa, que hoje não está mais só por fazer profito, mas está por fazer profito dentro da comunidade e tem muitos stakeholders, tem muitos parceiros, tem muita influência na comunidade onde ela está. Ou seja, eu diria que a CLT poderia ser melhorada, mas mesmo continua a ser um pilar fundamental das leis trabalhistas brasileiras. O que eu acho que poderia ser acompanhado junto com essa reflexão é um ponto-chave. A ocupação, a empregabilidade não se cria com uma lei. Ou seja, a economia global hoje precisa que as empresas sejam mais flexíveis possível. Como, junto com a CLT, que deveria continuar, nós podemos aumentar o nível de flexibilidade em entrada e em saída do mercado do trabalho. Por que falo disso? Porque em muitos países que são considerados muito mais flexíveis como legislação trabalhista, a empregabilidade, ou que se fala employability, é o elemento-chave. Ou seja, a capacidade de estar dentro de uma empresa, mas sair e voltar no mercado do trabalho com muita mais facilidade que no passado. Perfeita a tua colocação e, de fato, existe esta tendência e um problema sério dada ao formato que a CLT impõe às empresas que contratam hoje no Brasil. Falando um pouco de defasagem da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, Ricardo, se percebe que as empresas hoje oferecem muito mais do que é imposto, como, por exemplo, um treinamento intensivo na busca de superação de uma mão de obra desqualificada. Outros benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, que atendem não só os trabalhadores e as suas famílias. E é com base nisso que eu percebo uma lei trabalhista, uma CLT defasada.
Está de acordo, Ricardo? Tudo isso o que reflete? Reflete um contexto novo para o mercado do trabalho brasileiro e mesmo por muitos outros países do mundo, porque essa é uma tendência que nós, como Manpower Group, olhamos bem claramente. Não estamos mais em uma situação que a empresa vai escolher o candidato certo por a vaga aberta. Hoje, no mercado do trabalho brasileiro e em muitos outros países do mundo, muitas vezes é o candidato que tem 3 processos abertos ao mesmo tempo. Ou seja, essa arbitragem, essa negociação é muito mais forte que no passado e por causa disso se vão desenvolvendo essas formas de olhar não somente o salário como remuneração monetária no final do mês, mas muito mais outros aspectos que influenciam as escolhas, especialmente dos jovens, na escolher entre uma empresa e uma outra. Ricardo, concordando com você, se você me permite, complementando, não só para a contratação, mas também para a retenção de uma mão de obra qualificada, que cada vez mais se encontra escassa no mercado brasileiro e, como poderemos falar, também no mundo. Na nossa companhia, Ricardo Barberi, presidente da Manpower Group. O tema da semana, a indústria de capital intelectual, uma das mais valorizadas hoje pelo mercado corporativo.